Abra sua Bíblia, querido, o livro de Gênesis. Eu quero conversar com você só um pouquinho. A gente não vamos fugir do tema mês da família, não é isso? Qual é o tema mesmo? Não bota ali a colinha não, Vitor. Vitor, Dani, não bota não. Qual é o tema mesmo, nosso tema, hein? Oi, a chave da? Isso aí, a chave da virada. E hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre a chave para a sua família vencer as tempestades. Amém, queridos? Vamos conversar um pouquinho sobre uma família que atravessou uma tempestade. Amém? E o verbo é exatamente esse, atravessou, passaram pela tempestade, chegaram do outro lado, vencedores, vitoriosos, porque o Senhor os sustentou, e eu declaro que o mesmo vai acontecer com a tua casa, em nome de Jesus. Amém? Você vencerá. Ou melhor, você já venceu. Amém? Então, fica ligado, porque eu quero trazer algo para o teu coração. Gênesis capítulo 6. Vamos falar inicialmente no verso de número 9. Pode botar aí, a galera do projetor, hoje eu vou botar eles para trabalhar um pouquinho. Graças a Deus. Gênesis, isso. E essa tradução que eu gosto. Gênesis 6, 9. Dá para você ler ali. Se você não tiver uma Bíblia na sua mão aí, leia com a gente. Amém? Diz assim. São estas as gerações de... Vou repetir, para você ficar ligado. São estas as gerações de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos, é assim que está ali, né? Isso aí. E no finalzinho do trecho diz que Noé andava com Deus. Você pode fechar os seus olhos? Só um pouquinho? Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado por essa manhã maravilhosa. Manhã do mês de maio, que nós temos, assim, identificado, Senhor Deus, como o mês da família, Senhor Deus. Temos dedicado esse mês às famílias, como temos feito todos os anos. Ó Deus, mas te pedimos que nessa manhã o Senhor fale aos nossos corações. Traga uma palavra para cada um de nós, traga uma palavra para os nossos lares, traga uma palavra para as nossas casas, traga nessa manhã uma palavra para as nossas famílias, Paizinho querido, e fala conosco. Que seja repreendido todo espírito contrário ao teu nesse lugar, enquanto a tua palavra é ministrada, Senhor Deus. Que só o Senhor, que só o teu Espírito tenha liberdade no nosso meio, para agir, para atuar, para operar, da maneira como lhe aprouver. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos, e todo o povo de Deus receba e diga amém. Antes de eu trazer alguma palavra para o teu coração, eu quero que você vire para quem está pertinho de você, para essa pessoa não dormir, e fala assim para ela, dá um sorriso bonito e diz assim para ela: fica ligado porque Deus tem uma palavra para a tua casa. Amém? Deus tem nessa manhã uma palavra para a tua casa, uma palavra para a tua família. Eu quero que você já guarde isso no teu coração, porque foi algo que Deus falou muito profundo no meu coração nesses dias, tá? Eu trago nessa manhã uma palavra para abençoar a sua família. Tome posse. Amém? Queridos, o que estava acontecendo aqui? A gente já conhece um pouquinho da passagem, né? A Bíblia diz que Deus, olhando lá do céu, vamos usar essa expressão para você entender, ele viu que a coisa não estava muito legal. A população, né, o povo, a galera que estava aqui, né, se afundando cada vez mais e mais no pecado, cada vez mais e mais se degradando, cada vez mais e mais se afastando de Deus, cada vez mais e mais fazendo coisas que entristeciam, que desagradavam o coração de Deus. Aí Deus, já triste com aquilo, ele pensou assim: cara, eu vou ter que começar tudo de novo. Vou ter que exterminar essa galera que está aí, mas eu não quero exterminar por completo, eu quero dar uma nova oportunidade para eles. Começar de novo, quem sabe, né? A coisa melhora. Estou usando um linguajar para você entender. E aí a Bíblia diz que Deus decidiu: eu vou destruir, vou acabar com isso aí. Vou mandar um dilúvio e vou afogar todo mundo. Só que, como eu disse, Deus não queria exterminar de vez, por completo, né? Ele queria dar uma nova oportunidade. E para que isso acontecesse, obviamente, ele precisaria de alguém que pudesse dar, muito obrigado, meu querido, que pudesse dar continuidade, né? A população. E aí a Bíblia nos diz que Deus, olhando lá do céu e tal, procurando, daqui a pouco Deus identificou um camarada. Identificou um homem chamado Noé. E aqui, queridos, logo que a gente leu esse primeiro versículo aí, traz aqui algumas características de Noé que diz assim, fala das gerações de Noé, na revista atualizada, não, na linguagem de hoje, ainda fala dos filhos, né? Sem, Cã, Jafé, enfim, aqui não fala, mas logo depois diz assim, Noé era um homem justo, aí traz aqui a primeira característica desse homem, desse chefe dessa família. Estamos falando de família, né? Então Noé
a figura do chefe, do homem, do marido, do cabeça da casa, a Bíblia diz que ele era um homem justo. E o que a gente entende como um homem justo? Automaticamente você liga a palavra justo a que outra palavra? Justiça. Então a gente entende que Noé era alguém que amava, que prezava pela justiça, por fazer as coisas de forma justa, mas não uma justiça de acordo com a ótica humana, não uma justiça de acordo com a nossa ótica, mas uma justiça de acordo com a ótica de Deus, porque a Bíblia diz o quê? Que a justiça do homem, a nossa justiça, a justiça humana, ela é semelhante ao quê? Alguém lembra? A trapo de imundícia. A Bíblia usa essa expressão, e esse trapo de imundícia, queridos, segundo alguns eruditos, se referem a 2 tipos de trapos, que eram panos mesmo. Que trapos eram esses, pastor? O primeiro deles, aquele trapo, aqueles panos que os leprosos usavam para cobrir as suas feridas. Esse era o primeiro tipo de trapo, que essa passagem pode estar fazendo alusão. E o segundo tipo de trapo, que os eruditos também acreditam, era aqueles panos que as mulheres usavam no seu período menstrual, porque naquele tempo não era como hoje, né, queridos? Não tinha os absorventes, né? Hoje tem absorvente e tem de vários tipos para todos os gostos, não é assim? Tem absorvente com cheiro, sem cheiro, com gel, sem gel, com aba, sem aba, para o dia, para a noite, para o começo, para o meio, para o final da menstruação, não é assim? Tem absorvente de todo tipo. Naquele tempo não era assim, as mulheres usavam panos. Então a justiça, que a Bíblia fala que a nossa justiça é comparada a esse tipo de, a esse trapo que a Bíblia está se referindo, ou seja, algo extremamente imundo, algo sem valor, algo que muitas vezes é até abominável diante de Deus, aquilo que muitas vezes nós achamos que é justiça, para Deus não tem nada a ver com justiça. Então, queridos, quando a gente fala de justiça, não era um homem justo, mas ele procurava ser um homem justo de acordo com a ótica de Deus, que é essa justiça aqui que fala lá em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É essa justiça aqui que a Bíblia está se referindo com relação a Noé. Então Noé, homem da casa, o chefe daquela família, era um homem justo. Homens, começo falando com vocês, eu preciso ser justo, você precisa ser justo. O homem da casa, o chefe da casa, o cabeça da casa, precisa ser um homem justo. Primeira lição que eu aprendo aqui com Noé. Segunda coisa que eu aprendo, que está no versículo que diz que Noé era um homem justo, mas diz também que ele era um homem íntegro. Olha só que legal, queridos. E essa palavra, queridos, se você pesquisar, você vai ver, a palavra integridade, amados, ela abrange um leque de outras expressões, um leque de outras palavras, vamos dizer assim. O homem íntegro, ele é um homem reto, também é um homem justo. O homem íntegro, ele é um homem confiável. O homem íntegro, ele é um homem de palavra. O homem íntegro, ele é um homem de caráter. Então o que eu aprendo aqui, queridos? Que como homem de Deus, como chefe, líder, marido, cabeça da minha casa, eu preciso ser íntegro. Eu preciso ser confiável. Eu preciso ter palavra. Que isso me incomoda extremamente, eu já falei isso aqui várias vezes, isso me incomoda extremamente, e é muito complicado você lidar com alguém que não tem palavra. É o tipo da pessoa que você não pode confiar. Pastor, pode contar comigo que eu estou lá, mas se você percebe que aquela pessoa não é lá muito íntegra, não tem lá muito caráter, não tem uma palavra muito confiável, você confia desconfiando. Não é assim? É uma palavra que, é uma expressão que nem existe, porque você já deve ter ouvido alguém falar assim, né? Você confia em fulano? Ah, eu confio desconfiando. Então não confia, porque não tem como confiar desconfiando. Não é assim? Ou você confia, ou você não confia. Então, queridos, a Bíblia diz que Noé era um homem justo, Noé era um homem íntegro, e integridade, queridos, ela tem que fazer parte da minha vida e da tua vida. Integridade, amados, não pode ser uma opção para o cristão. Integridade deve ser acessório obrigatório. Eu acho interessante quando alguém de repente fala assim, caraca, sabe que eu conheci um pastor e o cara era um cara íntegro. Mas sabe o que eu entendo? Que na verdade, amados, ele não precisaria nem usar a segunda expressão. Porque se ele fala assim, eu conheci um pastor de verdade, pressupõe-se que se esse camarada é um pastor, se esse camarada é um servo de Deus, pressupõe-se que automaticamente ele é uma pessoa íntegra, honesta, confiável, de caráter.
Não é assim, queridos? Só que, lamentavelmente, a verdade não é bem essa. Não é assim, queridos? Quantas vezes nós lidamos com pessoas assim? Isso me incomoda extremamente, queridos. Isso me incomoda extremamente. Crentes, servos de Deus, os quais você não pode confiar. Crentes, servos de Deus que não têm palavra. Crentes, servos de Deus que não sabem nem o que é integridade. A Bíblia diz que Noé, justo, Noé era íntegro. Homem, chefe da casa, cabeça, você precisa ser íntegro. Integridade precisa fazer parte da sua vida. Amém? É isso que eu aprendo aqui, queridos. Agora olha só o que o verso diz. Homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos. Eu acho isso interessante, queridos. Sabe por quê? Queridos, é muito fácil sermos servos de Deus aqui dentro. Entre os irmãos, não é difícil, queridos. Até porque o próprio ambiente, ele nos estimula. Não é assim? Olhando daqui, só para os irmãos entenderem, estou vendo vários santos me olhando. Aí quando fala aqui, e não era justo e íntegro, entre os seus. Deixa eu fazer uma pergunta para você nessa manhã, não é pergunta do pastor Jorge, é Deus perguntando para você. Como é você entre os seus? Entre os seus o que, pastor? Você pode dar alguns exemplos? Posso. Primeiro deles, que eu sei que já está no teu coração. Como é você entre os seus familiares? Estamos falando de família? Como é você lá? A Bíblia diz que não era justo, não era íntegro, não era reto, testemunhava de Deus entre os seus. Queridos, já falei isso aqui algumas vezes e vou repetir. Lamentavelmente, no nosso meio tem uma galera aí que nunca vai ganhar os seus parentes para Jesus. Por quê, pastor? Porque não é íntegro entre os seus. Não testemunha entre os seus. Não demonstra, não brilha Jesus entre os seus. Ser crente, queridos, aqui de cima do púlpito, trazer uma palavra para impactar, abençoar, empolgar você, para mim não é muito difícil. Com toda humildade, não estou falando isso com prepotência não, Deus sabe do meu coração. Sabe o que é difícil para mim? Estar aqui em cima é muito mais fácil do que estar dentro da minha casa e testemunhar lá para os meus 2 filhos e para minha esposa. Esse é o desafio. Sabe o que é mais difícil para mim? Testemunhar lá no meu trabalho. Eu tenho sido, nos últimos dias, extremamente desafiado, porque eu estou estudando num local, queridos, que eles chamam de Museu do Samba. Quem conhece sabe do que eu estou falando. Na Mangueira. Um ambiente, queridos, extremamente, espiritualmente falando, hostil. Quando você entra, meu filho sabe disso, que ele está estudando lá comigo. Quando você entra, queridos, tem uma estátua de aproximadamente 3 metros, mais ou menos aquela estátua deve ter. Mais ou menos isso, né, Dani? Aquela estátua que a gente entra logo de cara. De um sambista lá, uma entidade. Eu falei para os irmãos que o camarada passou um dia desse um trabalho para a gente, baseado num vídeo. O vídeo era um ponto de macumba. Pastor, o senhor está lá? O senhor tem que sair de lá. Não tem que sair de lá coisa nenhuma. É lá que eu tenho que estar. É lá que eu tenho que brilhar. É lá que eu tenho que testemunhar de Jesus. Ser luz no meio da luz? Beleza. Quero ver você brilhar no meio das trevas, querido. Quero ver você testemunhar entre os seus. Tem uma meia dúzia de crentes aí que se você pegar os parentes para perguntar sobre ele, querida, é melhor não falar nada. Tem uma meia dúzia aí, e me perdoe a minha sinceridade, mas eu vim aqui para falar o que Deus manda falar. Não estou falando da porta para fora, estou falando da porta para dentro. É com você que Deus está falando. Tem uma meia dúzia aqui no nosso meio, e se você chamar o vizinho para perguntar sobre ele, você vai sair envergonhado de lá. Entre os seus, queridos. A Bíblia diz que Noé testemunhava entre os seus. Maridos, estamos falando de família, né? Posso conversar com a sua esposa um pouquinho e perguntar sobre você?
Pastor, faço falar dos outros, fala do Senhor. Dou liberdade a quem quiser. Pode sentar com a minha esposa Elizabeth, conversar com ela e perguntar quem é o pastor Jorge. Pode perguntar. Ela vai falar para você, ó, não é perfeito, cheio de falha, cheio de defeito, como qualquer outro marido, mas é um homem de Deus. Você consegue entender? É isso que eu aprendo aqui com Noé. Homem reto, justo, testemunhava entre os seus. Você tem testemunhado entre os seus? Você tem dado testemunho entre os seus? E a Bíblia continua dizendo que ainda estamos no verso 9, porque no final ele diz assim: Noé era homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. E no finalzinho do versículo diz o quê? Noé andava com a galera aí que não valia. É isso que está dizendo ali? Não andava com quem, igreja? Andava com Deus. E quando a gente fala de andar, quando a Bíblia fala de andar, na grande maioria das vezes, a Bíblia está se referindo ao verbo viver. Ou seja, Noé vivia com Deus. Noé não tinha aquele negócio, não, sabe, queridos, como às vezes a gente tem essa noção no Antigo Testamento, é assim que a teologia ensina para a gente, né? Antes do Espírito Santo vir sobre a igreja, o que os estudiosos dizem, né? Que era assim que funcionava. O Espírito vinha sobre o homem, fazia, cumpria o seu propósito e depois saía. Era mais ou menos assim, pelo menos o que eles nos ensinam, eu particularmente não penso muito assim, mas enfim. Mas tem pessoas, tem crentes que a gente vê que a impressão que a gente tem é que é exatamente assim. O camarada, ele vive uma vida com Jesus que ela é, como é que eu vou dizer para você? Temporal, sabe? Você olha para ele hoje, ele está cheio do Espírito, fogo puro. Você olha para o mesmo crente semana que vem, rapaz, parece que o cara nunca foi crente na vida. Parecem duas pessoas extremamente diferentes. Ou seja, ele não anda com Deus, ele tem alguns lampejos de espiritualidade, sabe como é que é? Nessa manhã, queridos, Deus está nos chamando para andar com a gente. Nessa manhã Ele está chamando as nossas famílias, sabe para Ele fazer o quê? Para Ele morar com a gente lá na nossa casa. Alguma vez você já convidou Jesus para morar com vocês? Para entrar? Já abriu a porta da tua casa? Coisa de doido, não é, pastor? É coisa de doido. Abre a porta, fala, Jesus. Entra. A gente acabou de cantar, não é assim? Faça do meu lar, Senhor, tua casa, o quê? Todo dia. Queridos, eu acho que, às vezes, quando a gente canta, né? Às vezes, acho que Deus recebe o louvor, se alegra, mas eu acho que tem às vezes a gente canta, acho que Deus olha assim e fala assim, cara de pau que vocês são, né? Nada disso que vocês estão cantando, né? Faça do meu lar tua casa todo dia. É assim que a gente faz, querido. Todo dia, desde que as coisas estejam bem, todo dia, desde que as coisas estejam a meu favor, é assim que funciona. É isso que eu aprendo aqui com Noé. Noé andava com Deus. Homem, chefe da casa, líder, marido. Você precisa andar com Deus. Você quer que a tua casa vá bem? Você precisa andar com Deus. Amém, queridos? Vamos seguir aqui. Eu vou pedir aos meus amados para botar o verso 13, por favor. Verso 13 começa dizendo assim: então disse, ou melhor, então, depois vem qual a palavra ali, hein? Então, Deus disse a Noé. Olha para mim, quem foi que falou com Noé, queridos? Igreja, quem falou com Noé? Deus. Você quer vencer as tempestades? Quer que a sua família vença as tempestades? Teu lar, sua casa? Então precisa ouvir a voz de Deus. É lógico que aqui a gente está falando de Noé como chefe, como homem da casa, mas isso é para toda a família, tá bom, queridos? Mas principalmente para o líder. Porque se o líder não ouvir a voz de Deus, querido, dá ruim. Você, homem, dentro da tua casa, você precisa ouvir a voz de Deus. Você que é o líder. Se Deus tiver que falar primeiro, Ele vai falar primeiro com você. Ah, pastor, mas eu conheço um montão de casa aí que a mulher é que é a atalaia da casa. Claro,
Uma meia dúzia de camarada aí omisso. Queridos, eu vim aqui nessa manhã para te abençoar. A tua mulher precisa saber que ela está casada com um homem. Eu sei que tem pessoas me ouvindo na internet também. Então, ouça que isso é para você também. A tua mulher precisa saber que ela está casada com um homem. Porque tem uma galerinha aí, queridos, que viúva de marido vivo. O camarada só está em alguns momentos, principalmente quando convém a ele. Os homens que estão me ouvindo estão entendendo o que eu estou falando. A tua mulher precisa saber que ela tem um marido presente. Porque quando você é presente, deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Quando a sua mulher sabe que você é um homem presente, ela sabe que ela tem um marido presente, mesmo se você estiver ausente. Aconteceu qualquer coisa dentro de casa, você não está no momento. Se você é um marido presente, ela vai falar assim, olha só, não vou resolver nada não. Deixa meu marido chegar que ele resolve. Mas tem mulher aí que fala, não, vou resolver logo. Aquele banana chegar e não resolve nada mesmo, sou eu que resolvo. Você não conhece alguma casa assim? Você consegue entender, queridos? Isso que eu aprendo aqui com esse camarada. Ouvir a voz de Deus. Buscava ouvir a voz de Deus. Agora, para ouvir a voz de Deus, você tem que parar. Tem que tirar tempo. E nós, como chefes da família, muitas vezes, nós incorremos no seguinte erro, né, queridos? Na nossa responsabilidade de trazer o pão para dentro de casa, porque é assim que funciona, não é muito simples. É um leão a cada dia que tem que matar mesmo. E aí, no afã de ser o provedor da casa, muitas vezes, esquecemos do principal. Porque eu conheço alguns maridos, queridos, e tem um que era da minha família que ele falava sempre isso. Não, né, se botar dinheiro dentro de casa já está tudo certo, não precisa de mais nada. Está enganado. Está enganado. As coisas mais importantes, guarda isso, as coisas mais importantes, mais valiosas, mais preciosas, o dinheiro não compra. Estou dizendo que você tem que ser um vagabundo irresponsável e deixar a tua família passar necessidade, não é isso que eu estou ensinando não. Mas estou te ensinando sim, que não é só isso. Por isso que Jesus disse o quê? Quando o diabo falou, transforma essas pedras em pão, o que Jesus falou para o diabo? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda olha aí, para ouvir a palavra, tem que parar. Você consegue entender? Homem, você precisa ouvir a voz de Deus, o cabeça precisa, e isso fala de comunhão, isso fala de intimidade. Agora olha só, porque ali no verso diz assim, então disse Deus a Noé, agora olha só o que Deus falou com ele, resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles, eis que os destruirei juntamente com a terra. Aí depois do verso 14 diz assim, pode botar o 14, filho? Faça uma arca de tábuas de cipreste, nela você fará compartimentos e revestirá com betume por dentro e por fora. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Que Noé não só era um homem que ouvia a voz de Deus, mas por ouvir a voz de Deus com atenção, Noé sabia o que Deus queria dele. Noé sabia qual era a vontade de Deus para ele. Noé sabia qual era o propósito de Deus para ele. E você? Você sabe? Você sabe qual é o propósito de Deus para a tua vida? Homem, marido, você sabe qual é o propósito de Deus para a tua casa, para a tua família? Ah, pastor, não sei não. Então precisa saber. Precisa saber. É o que eu aprendo aqui com Noé. Deus foi logo falando para ele, Noé, eu quero que você faça isso, isso. Noé sabia. Noé tinha consciência do que Deus queria dele. Você tem essa consciência? Vamos seguir aqui, queridos, porque senão a gente fica aqui até 2 horas e eu não tenho esse tempo todo. Verso 18. Agora olha só que coisa legal. Verso 18 diz assim, obrigado, filho. Mas com você estabelecerei a minha... Queridos, olha aqui para mim. Olha como é que o versículo começa dizendo. Mas com você. Não é assim que está escrito ali? Pergunta de escola bíblica dominical para a igreja. Com quem Deus está estabelecendo uma aliança nesse versículo aí? Com quem? Com Noé. Sim ou não?
Olha que o versículo é bem claro. É Deus falando, Noé, estou estabelecendo uma aliança com quem? Com você. Agora olha só o que o verso diz. Cadê? Deixa eu ver aqui que eu me perdi aqui. Achei. Mas com você estabelecerei a minha aliança. E você, agora presta atenção, entrará na arca. Depois da vírgula, queridos. O que está dizendo ali, hein? Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Que quando o cabeça da casa, quando o líder, quando o chefe dessa casa tem uma aliança com esse Deus, essa aliança alcança toda a sua família. Quando o marido tem uma aliança com Deus, queridos, independentemente da circunstância, independentemente da situação, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você, homem, tem uma aliança com Deus, independentemente da circunstância, a bênção de Deus vai alcançar a tua mulher. Se você, homem, pai, tem uma aliança com Deus, independentemente da circunstância, a bênção do Senhor vai alcançar os teus filhos. Você consegue entender? Mas quem sabe, queridos, nessa manhã eu estou falando para homens que um dia já até tiveram uma aliança com Deus. Mas por motivos que a gente não vai ficar falando aqui, porque isso demandaria muito tempo, por algum motivo esta aliança se partiu. Pois deixa eu te dar uma notícia. Nessa manhã eu vim aqui te dizer que Deus quer refazer contigo essa aliança. Deus quer restaurar com você essa aliança. Porque foi isso que Deus fez com o povo, lembra lá no deserto? Josué, pega a galera aí, vamos circuncidar esse povo aí. Deus só estava refazendo a aliança com aquele povo ali. Porque, queridos, não tem como Deus agir, não tem como Deus atuar, não tem como Deus abençoar, se não houver aliança. Você consegue entender? Como é que está a tua aliança nessa manhã com esse Deus? Vamos seguir aqui, queridos, porque tem uma série de coisas aqui. Sabe o que eu entendo aqui? Agora olha só, queridos, que coisa legal. Aí Noé foi lá e Deus chamou Noé, Noé, chega aí, quero conversar contigo. Aí Deus foi e falou com Noé, né? Umas coisinhas ali. Agora, olha para mim, você imagina Noé, depois que teve uma conversa lá particular com Deus, Noé chegando em casa. Aí Noé reúne a família, né? Gente, chega aqui. Chamou a mulher, chamou os filhos. Porque o chamado de Deus para Noé não era só para Noé, era para todos, né? E tinha que envolver a todos. Aí Noé reúne a galera e fala assim, gente, olha só. Eu estava ali, Deus falou comigo poderosamente. Aí, conjecturando, só para você entender, tá? Deve ter sido aquela festa, né? A mulher, meu marido, que bênção, Deus falou com você. Os filhos, graças a Deus, aleluia, Deus falou com o papai. Meu pai é um homem de Deus, mesmo Deus fala com ele. E aquela empolgação, aquela alegria. Aí, de repente, alguém pergunta assim, mas pai, fala pra gente, o que Deus falou? Aí nós revela o que Deus tinha falado. Minha esposa, filhos, Deus me mandou construir um barco. Conjecturando, tá? Aí de repente os filhos falam, pô pai, legal que é um barquinho, para a gente pescar de vez em quando? Para a gente passear? Não, filho. Deus mandou construir um barco muito grande. Porque vem um dilúvio, vem muita chuva aí. A Bíblia diz que não tinha nem chovido, até aquela época não tinha chovido. Tinha uma relva que caía. E Noé fala, Deus mandou fazer um barco muito grande, não só para nós colocarmos um casal de cada animal. Queridos, conjecturando, eu acredito que aquela alegria, aquela empolgação, de repente, foi murchando. E aí, de repente, Noé terminou a reunião. E aí, queridos, entra a esposa. Conjecturando, só para você entender. De repente que acabou aquela reunião, de repente aquele cochicho. A esposa, sábia, Provérbios 14 diz isso, né? Foi lá, chamou Noé. Provérbios 7. Chamou Noé.
Amor, senta aqui. A mulher sábia edifica a sua casa. Noé sentou. Você tem certeza que foi isso que Deus falou mesmo? Como assim construir um barco, filho? A gente não tem nem conhecimento. Queridos, Noé não era engenheiro naval, não, queridos. Amor, você tem certeza que foi isso que Deus falou mesmo? Construir um barco, um barco, onde é que a gente vai arrumar material, pessoas para nos ajudar? Não tem condições da gente fazer isso aí, não. Será que foi Deus mesmo, meu amor, que falou? E aí, queridos, creio que de repente rolou ali uma conversa por algum tempinho, né? Mas fato é que aquela mulher creu que Deus tinha falado com Noé. Por que o senhor diz isso, pastor? Porque depois eles partiram para cumprir a missão. Então eu acredito que de repente, depois de uma conversa, ela falou assim: meu amor, olha só, você tem certeza que foi Deus? Se você tem certeza que foi Deus que falou, então, estamos juntos. A mulher de Noé literalmente embarcou naquela história com ele. Sabe por quê, queridos? Ninguém conhece o marido melhor do que a esposa. Então, queridos, o que é que eu estou querendo dizer para você? Aquela mulher sabia que o marido era um homem de Deus. Aquela mulher sabia que Deus falava com ele. E se ele falou que Deus falou, ela mesmo que tenha duvidado no começo, até porque a missão não era uma missão muito simples. Tá, meu amor, se você falou que Deus falou, é porque Deus falou, então estamos juntos. E aí, muito provavelmente, conjecturando, depois ela fez o quê? Depois de conversar com o marido. Chamou quem para conversar? Os filhos. Os filhos, senta aqui, 3 homens. Senta aí. Mãe, olha só, a senhora tem que conversar com o papai, mas papai não está legal não. Esse negócio, essa história esquisita aí de fazer barquinho para botar animal dentro, não está bem não. Papai não está legal da cabeça não, mãe. Aí ela sentou os filhos e falou assim: vem cá, quem é o pai de vocês? O pai de vocês é algum lunático? O pai de vocês é algum maluco? O pai de vocês é algum desequilibrado? Não, mãe. O pai de vocês é um homem de Deus ou não é? É, mãe. Então, se ele falou que Deus falou com ele, é porque falou. E os filhos embarcaram também. Deixa eu fazer uma pergunta para os homens que estão me assistindo agora. Será que se você chegar para a tua esposa e falar: filha, vamos fazer assim, 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 porque Deus falou comigo, tua mulher vai acreditar em você? Me lembro que uma vez teve uma situação numa casa que a gente morava antes, acho que minha esposa lembra disso. Eu posso agora falar, até porque eu já não estou nem mais lá, né? Ela lembra disso. Tinha uma janela, nossa casa tinha uma janela que dava para a rua. E em frente à nossa casa morava uma família. Eles moravam, eu morava no 2º andar, essa família também morava no 2º andar. Só que na frente da casa deles tinha uma varanda. Que morava uma família, um casal jovem. E por algumas vezes, queridos, e essa janela era bem no quartinho que eu ficava, que eu fazia até no quartinho que eu fazia as coisas do PSM. Uma janela grande, quem já teve na minha antiga casa sabe do que eu estou falando aqui. Uma janela grande que dava para essa casa. E nessa casa tinha em frente uma varanda. Queridos, algumas vezes, não foram muitas não, mas algumas vezes. Tinha um corredor, né? Então a janela era bem de frente para o corredor. Então quando eu vinha no corredor, automaticamente a minha visão ia lá nessa varanda. E algumas vezes quem está falando com você é o pastor Jorge, eu sei que está sendo filmado, então não tem dificuldade com isso. Eu, algumas vezes, indo para o quartinho, no corredor, automaticamente a minha vista ia lá na varanda, eu vi algumas vezes a esposa do camarada andando na varanda de camisola. Aquilo começou a me incomodar. Ah, pastor, porque o senhor é um homem de Deus, né, pastor? Então, querido, olha, quem está me ouvindo sabe que comigo não tem hipocrisia. Quem está falando para você é um homem de Deus, mas olha a expressão, de Deus, eu sou de Deus, mas também sou homem.
E todas as vezes que eu via, eu falei, Senhor, tem misericórdia. Eu virava, fechava a coisinha da janela. Por quê, pastor? Porque o senhor tem um olho ungido. Não é não, querido. Se eu ficasse olhando, se eu olhasse uma vez, Niltinho, eu ia olhar 2, 3, e daqui a pouquinho a mente do pastor que vos fala estava cheia de coisa. Falei com a minha esposa, falei, filha, olha só, não vamos fechar a janela, porque senão vai ficar abafado o quarto aqui. Colocamos uma tábua, tampava metade da janela, ficava aberto assim só no alto. Ou seja, não tinha mais visão para essa casa. Eu falei com ela, falou, pô, meu filho, mas a janela que a gente tem, que era a janela que a gente tinha para olhar para a rua. Lembra, filha? Era a janela que a gente tinha para olhar para a rua. Falei, filha, tem que tampar. Tem que tampar. E ela não concordou muito. Mas tem certeza? Eu falei, filha, Deus falou comigo para fazer assim. Acabou a discussão. Botamos a tábua lá, ficou lá até um bom tempo antes da gente sair de lá. Você está conseguindo entender o que eu estou falando com você? Será que se você falar para sua mulher, amor, Deus falou isso comigo, ela vai acreditar? É isso que eu aprendo aqui com Noé, amor, Deus falou comigo para a gente fazer essa barca. Agora vamos seguir aqui, queridos, porque tem umas coisas aqui muito interessantes. Provavelmente, queridos, depois que houve aquela conversa ali, né? Aceitaram o desafio. Então vamos lá. Vamos construir essa arca. Agora olha só. Gênesis 7:12, Dani, bota aí, por favor. Diz assim: caiu o que, igreja? Como é que está dizendo ali? Caiu chuva, não é assim? Sobre a terra durante 40 dias e 40 anos. Ou seja, a tempestade que Deus prometeu que viria, chegou. Deixa eu dizer uma coisa para você, para as famílias que estão me olhando agora. Nós precisamos estar preparados para passarmos por momentos de tempestade. Porque ela vem sobre a vida de todos nós. De repente, alguém que te chama na salinha do departamento pessoal da sua empresa, né, e diz, como eu já falei aqui várias vezes, no momento a empresa não necessita mais dos seus serviços. Não é assim? Ou então, a empresa passa por dificuldades e temos que cortar pessoal. E esse pessoal, você está no meio. Ou então, na sala de um médico, quando ele dá um diagnóstico. Eu lembro, comigo aconteceu quando eu tive tuberculose pela segunda vez. Querido, o chão se abriu. Eu fiquei desorientado. Eu já contei isso aqui para os irmãos. Eu estava trabalhando numa empresa, sei lá, não tinha nem 6 meses. Eu falei, Senhor, como é que vai ser? Se eu for para o INSS, nem direito ao auxílio-doença eu vou ter. Eu estou com 6 meses de carteira assinada. Passei pela tuberculose, queridos. Deus não deixou faltar nada, nem para mim, nem para minha família. A segunda tuberculose. Isso que eu aprendo aqui, queridos. Tempestades. Tempestades vêm, elas são reais. Pastor, o senhor está profetizando, o senhor falou que ia trazer uma palavra de bênção, pastor. É palavra de bênção, é para você ficar esperto, ligado, sabendo que Deus é contigo. Amém, queridos? Vamos seguir aqui, amados, por causa do nosso horário. Verso 8, capítulo 8, Dani, verso 1, pode botar aí, por favor. É Daniel que está ali, ou Lucas? É Daniel, né? Tempestade veio, sim ou não? Veio. Capítulo 8, verso 1 diz assim: então Deus se lembrou de Noé. Por quê, queridos? Tempestade veio. Noé e a família toda entraram onde? Na arca. E se você for ler lá os outros versículos, que não dá para ler tudo, né? A Bíblia diz que quando as águas encheram a terra, todos os habitantes, morreu tudo. Ficou ninguém. A não ser os seres marinhos, né? As pessoas morreram todas. Porém, a Bíblia diz que a arca flutuava, queridos. Sabe o que eu aprendo, queridos? Que quando a nossa família está na presença de Deus, ainda que venham grandes tempestades, Deus não vai permitir que o teu lar, que a tua casa, que a tua família afunde. A Bíblia diz que a arca, ó, imponente, aleluia, no meio daquele temporal.
E uma coisa interessante, queridos, eu estava lendo um dia desse, Deus estava falando isso no meu coração, porque Deus vai dando os detalhes, porque Deus é assim, tá, queridos? Fica ligado nos detalhes de Deus. Deus vai dando os detalhes para Noé. Noé faz com tantos metros assim de altura, tantos metros de largura, de profundidade, comprimento e tal, foi dando os detalhes, né? Agora, engraçado que você não vê, Deus fala assim para Noé, e Noé, faz um leme, né? Não é leme aquele bagulho que dirige o barco, né? O timão, dependendo do navio, sei lá. Não é assim? O pessoal da marinha aí que deve estar mais por dentro do que eu, né, varão? Aquele negócio que, né, que dirige o pilota, né? É leme, varão, que fala? Oi? Timão. O leme, obrigado. Por isso que é bom falar com quem entende, né? Leme, que dá a direção. Deus não manda Noé construir esse negócio, não. Eu falei, Senhor, não tem um lemezinho, um negócio? Sabe o que Deus falou no meu coração, queridos? A direção quem dá sou eu. Falei, aleluia. Meu amado, em meio à tempestade, ainda que seja um dilúvio, porque a Bíblia diz que as águas, elas subiram metros acima dos montes mais altos. Porém, a casa e a família de Noé, e detalhe, não foi só os filhos não, tá? As noras também. E aí eu aprendo uma coisa aqui, a mulher de Noé não era qualquer coisa não, queridos. Porque se a mulher de Noé fosse ruim de manobra, as noras iam falar assim, os namorados, né, os maridos, meu amor, eu te amo, mas passar dias dentro da arca com a tua mãe, dá não, eu prefiro o dilúvio. Sim ou não? Dependendo da sogra. Até porque, queridos, não sei se os irmãos sabem, mas é comprovado, tá? Um dos relacionamentos mais difíceis e mais conflitantes, sabe qual é? Sogra e nora. Você sabia disso? E, inclusive, alguns dias atrás eu fiquei sabendo de uma coisa que eu falei, Jesus, será que isso é verdade mesmo? De repente os advogados podem me ajudar. Queridos, diz que o vínculo genro e sogra, ele não termina. Vou explicar para você. Você casa com uma pessoa, né? Ela automaticamente tem uma mãe. Essa mãe passa a ser sua sogra. Você se divorcia dela, aquela pessoa passa a ser sua ex-esposa. Entendeu? Agora, você sabia que não existe ex-sogra? O vínculo é eterno. E detalhe, queridos, irmão Querubina, me ajuda, por favor, que eu fiquei desesperado quando eu li isso. Queridos, alguns juízes, dependendo da situação, vão determinar até você, ex-genro, se for o caso, dar pensão para sua sogra. Mesmo que você já não esteja mais casado com a filha dela. Você sabia disso? Quando eu li esse negócio, eu falei, isso não é de Deus, não. Queridos, é um dos relacionamentos mais difíceis, sogra e nora. E aqui, olha para mim, quantas entraram na arca ali, hein? Quantas norinhas? As 3. Você consegue entender? Entraram, veio o dilúvio, e aí, queridos, estamos encerrando por causa do nosso horário. Capítulo 10, por favor, filho. Não, pode deixar aí mesmo, nesse que está aí mesmo. Vou terminar. Então Deus se lembrou de Noé, sim ou não? Agora olha aqui para mim, queridos. Eu estava lendo isso aí, eu falei assim, Senhor, com todo respeito ao camarada que botou a expressão ali, né? Mas Deus não lembrou de Noé. Você sabia disso? Deus não lembrou. Por que, pastor, que Deus não lembrou? Por um detalhe muito simples. Só lembra quem esquece. E Deus não esquece. Você até pode pensar que Deus esqueceu de você pelo que você está passando agora. Porque às vezes tem momentos na nossa vida que a gente acha literalmente, Senhor, será que o Senhor esqueceu de mim? Deus não esqueceu de você e jamais esquecerá. A Bíblia diz que o nosso nome está na palma das mãos dele. Aleluia. É o que a Bíblia diz aqui. Deus se lembrou de Noé. Ele não lembrou porque ele nunca esquece. E aí diz assim, olha só. Lembrou de Noé, lembrou de todos os animais. Um Deus que cuida de animais não vai cuidar de mim e de você, queridos. Selvagens, de todos os animais domésticos que estavam na arca. E aí diz assim, ó. E Deus fez soprar um forte vento.
Olha aqui para mim, queridos, palavra de bênção para a tua vida, porque foi para isso que eu vim aqui nessa manhã. Pode ser que até o momento os ventos estejam soprando contrários, mas eu declaro que a partir de hoje, os ventos vão começar a soprar a teu favor na tua casa, a teu favor na tua família, a teu favor na tua saúde, a teu favor no teu trabalho, a teu favor no teu ministério, em nome de Jesus. Vão começar a soprar a favor, é o que eu aprendo aqui. Põe o verso 10 aí, por favor, filho. Ele diz assim o verso 10, 8, 10, pode botar. Aí a Bíblia diz que as águas subiram, veio o dilúvio, aí as águas começaram a descer. Aí aqui diz o quê? Noé, depois que as águas desceram, a arca pousou no Monte Ararat, se eu não estou enganado, acho que o nome é esse. E a Bíblia diz que depois que a arca pousou, Noé esperou 40 dias para abrir a tampinha. Abriu, mandou um corvo. O corvo ia, voltava, ia, voltava, ia, voltava. Aí depois ele parou de mandar o corvo, começou a mandar o quê? Uma pombinha. A Bíblia diz que a pomba ia, voltava, até que um dia ela foi e voltou trazendo no biquinho um ramo de uma planta lá. O que Noé entendeu? Opa, tem planta, se tem planta, tem o quê? Tem terra. E a Bíblia diz que mesmo depois que aquela pombinha voltou com um galho no bico, Noé esperou mais 7 dias. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não queira antecipar a tua bênção. Espera o tempo certo. Espera o tempo certo, porque se vier no momento de Deus, queridos, eu e minha família estamos vivendo isso. O que nós estamos vivendo agora, os que estão mais perto da gente, a nossa igreja, que a grande maioria sabe do que eu estou falando aqui. O que nós estamos vivendo agora é promessa de Deus para a nossa vida, há muito tempo. E às vezes parecia que a coisa ia acontecer. Sabe como é que é, Rosângela? Estava pertinho, parece que voltava tudo de novo. Sabe aquele processo, né, que parece que está assim, pertinho do camarada pegar e julgar o teu, e alguém pega o teu processo e bota lá no final da pilha de volta? Era assim que acontecia comigo e com a minha esposa. Porém, em momento nenhum, nem eu nem ela, em momento nenhum nós murmuramos. Falei, Senhor, se não aconteceu agora, porque não está no teu tempo. Quando vier o teu tempo, porque quando Deus bate o martelo, queridos, não tem juiz, não tem desembargador, não há quem possa impedir, aleluia, de Deus bater o martelo a teu favor. Quando chegou a hora de Deus, Deus falou, agora é a hora. E tanto é que os irmãos sabem que foi um ano que Deus fez assim, foi abrindo tudo que foi porta, abençoando tudo de uma vez. Mandou carro, mandou apartamento, mandou escola particular para o meu filho Vitor, uma bênção atrás da outra. Mas nós esperamos, querido, espere. Espere o tempo de Deus na tua vida, porque se vier no tempo de Deus, aleluia, você vai conseguir desfrutar. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 15, Dani, para a gente encerrar. O galera do louvor, se quiser subindo, por favor, Michel. Verso 15, para a gente fechar. Então Deus disse o que a Noé? Pode botar o 16, Dani, por favor. Saia da onde, igreja? Sai da arca. Um pouquinho antes do dilúvio, Deus chamou Noé, conversou com Noé, mandou fazer a arca, sim ou não? Depois que a arca estava pronta, o que ele falou para Noé e para a família? Entra. Noé entrou. A Bíblia diz que Deus fechou a porta da arca por fora. Noé ficou lá dentro. Depois que as águas baixaram, depois do dilúvio, baixou tudo. Noé esperou aquele processo todo. Aí Deus falou o que para Noé? Noé, agora pode sair. Queridos, Noé e sua família venceram, prevaleceram diante de uma grande tempestade. E eu vim aqui nessa manhã para dizer isso para você, para a tua casa e para a tua família. A sua família também vai prevalecer diante dessa tempestade. A tua família não vai naufragar. A tua família não vai afundar. A tua casa vai prevalecer. Fique de pé comigo na presença do Senhor. Eu quero orar pela tua casa. Eu quero orar pela tua vida. Eu vou pedir... Quem é que está no piano? Tem alguém no piano aí? Não. Cadê o nosso pianista? Corre aqui, filho.
Isso aí, olha lá, já fez assim, ó. Davi vai começar a tocar ele bem baixinho. Bem baixinho. Só para ajudar, tá? Não quero mexer com a tua emoção não, porque eu quero que você ouça muito bem. Continue ouvindo, porque eu sei que você já ouviu muita coisa de Deus nessa manhã. Eu queria pedir a você que você baixasse a sua cabeça, todos nós. Cabecinha baixa, olhinho fechado. Amém? E nesse momento, queridos, me permito usar minha autoridade de pastor auxiliar, que eu sou dessa igreja. Eu não quero ver ninguém conversando agora, a não ser com Deus. Queria que você baixasse a sua cabeça e fechasse os seus olhos. Agora presta muito bem atenção no que eu vou falar para você. Você que na sua casa, na tua família, está enfrentando uma grande tempestade. Levanta sua mão assim que eu quero orar por você. Pastor, eu preciso. E como eu já falei aqui agora, eu vou repetir. E eu sei o que eu estou fazendo aqui nessa manhã. O vento de Deus vai começar a soprar a teu favor. E vai dissipar essa tempestade. Em nome de Jesus. A tua casa vai prevalecer. Aleluia. Esse desemprego não vai destruir a tua casa. Essa enfermidade não vai destruir a tua casa. Esse adultério não vai destruir a tua casa. Aleluia. Mantenha suas mãos erguidas. Senhor, em nome de Jesus. Eu só estou fazendo aquilo que o Senhor me mandou fazer nessa manhã, Senhor. E em nome de Jesus, eu quero abençoar famílias nessa manhã, Senhor. Que haja nos lares dos meus irmãos alegria, Senhor. Que haja nos lares dos meus irmãos amor, paz, comunhão. Senhor, em nome de Jesus, restaura nessa manhã. Restaura o prazer de estarem juntos, Senhor. Restaura nessa manhã o desejo, Paizinho. Restaura nessa manhã tudo aquilo que acabou sendo perdido no meio da caminhada, Senhor. Aleluia. Eu abençoo na autoridade do nome de Jesus os lares dessa manhã. As famílias da tua igreja nessa manhã, Senhor. E já te agradeço. Porque pela fé já posso contemplar a tua bênção, alcançando maridos, alcançando esposas, alcançando filhos, alcançando netos, netas, genros, noras, sobrinhos, sobrinhas, aleluia. Senhor, como nós cantamos aqui um pouco antes da mensagem, faz não só do nosso lar, mas faz do nosso coração, Senhor, a tua casa, todo dia, Senhor. Tem acesso aos nossos lares, tem acesso às nossas casas, tem acesso às nossas famílias, Senhor. E nos abençoa. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua presença. E que essa presença seja constante também nos nossos lares. É no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Aleluia. Faz assim com a sua mão que eu quero te abençoar. Logo depois eles vão cantar. E os irmãos estão despedidos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Filho e as doces e insondáveis consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, seja com cada lar, com cada família, desde agora e para todo sempre. E todo o povo de Deus receba e diga...